Assunto extraordinário, progressão geométrica na sua preparação para o Enem. Já assistiu a nossa aula de progressão aritmética? Assista junto com o PG, você vai dar um show em sequências, não é verdade? Definição. O que é uma PG? Acompanhe aí comigo. É uma sequência numérica em que o quociente entre um termo a partir do segundo e o seu antecessor é sempre constante. Essa razão é chamada de razão. Okay? Olha que interessante. Essa razão é chamada de razão. Porque a razão é a divisão. Se você dividir o segundo pelo primeiro ou o terceiro pelo segundo, isso é uma razão. E aí nós chamamos de razão da PG. Tá? Que nesse caso vai ser o Q. Os termos serão respectivamente representados por A1, A2, A3 até AN. Então, olha que legal. Alguns exemplos de PG. A PG é crescente, ela vai aumentando, ó, de razão 3. Observe, se eu dividir 3 por 1 dá 3, se eu dividir 9 por 3 dá 3. Então a razão, ou seja, a divisão, corresponde a uma razão igual a 3. Aqui nós temos um de razão 0,5. Se você dividir menos 10 por menos 20, dá 0,5. Se você dividir menos 5 por menos 10, também dá 0,5. Exemplos de PG decrescente, aquelas que vão diminuindo a sequência. Por exemplo, 4, 2, 1. Divida aí o segundo pelo primeiro, meu querido. 2 dividido por 4 dá 1/2, dá 0,5. 1 dividido por 2 também dá 0,5. Outro exemplo, de razão 2, ó, agora, com termos negativos. Menos 3 vezes 2, menos 6. Menos 6 vezes 2, menos 12. Então, observe. PG crescente, os termos vão aumentando. Decrescente, os termos vão diminuindo. Aí, outros exemplos mais restritos. Constante, os valores permanecem sempre os mesmos. Ó, 2, 2, 2. Aqui a razão é 1. Olha essa outra aqui, ó, 0, 0, 0. É uma PG de razão qualquer valor. Porque se o primeiro termo é 0, 0 vezes qualquer coisa é 0. Aí tem a PG estacionária. Começa com um número diferente de 0 e depois fica tudo 0. Para isso acontecer, basta que a razão seja 0 e o primeiro termo diferente de 0. Aí tem a PG que fica trocando de sinal. Carlão, existe PG que troca de sinal? Existe. Basta que o quê, gente? A razão seja um número negativo. Observe, começou com 2, multiplicou por menos 2, deu menos 4. Multiplicou por menos 2, deu 8. Multiplicou por menos 2, 16. Observe que começou com um termo positivo, ficou negativo, depois positivo. Aí eu dou um outro exemplo agora, ó, começando com negativo. Com a razão menos 2 também. Menos 3, depois 6, depois menos 2. Percebeu? Então você tem vários tipos de PG. O que é mais importante? Perceber o cálculo da razão. Como é que eu calculo a razão de uma PG? Divido o segundo pelo primeiro. Se for igual ao terceiro pelo segundo, você tem uma PG. E a razão é exatamente essa divisão. Não é legal? Não é fantástico? Veja bem. Vamos agora descobrir como é que se faz para descobrir o termo geral da PG. Seja a PG representada pelos termos quaisquer, genéricos e quaisquer. A1, A2, A3, A4, A5 e até o AN. AN é um termo qualquer da PG. Então observe uma coisa. A razão, como você já sabe, é o segundo pelo primeiro, que é igual ao terceiro pelo segundo, que é igual ao quarto pelo terceiro, que é igual ao quinto pelo quarto e assim sucessivamente. Aqui está a razão. Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa primeira expressão aqui, ó, e vou isolar aqui, ó. Então eu vou dizer aqui o quê, ó? A1 está dividindo, passa multiplicando. Por que é que temos que dividir nessa vida? Porque quando passarmos para o outro lado, Jesus vai multiplicar nossas bênçãos. Amém, irmãos? Perfeito. Então A2 é igual a 1 vezes Q. Aí observe, se eu faço a mesma coisa aqui, ó. A3 é igual a 2 vezes Q. Eu estou aqui agora, ó. A3 é igual a 2 vezes Q. Mas me diga uma coisa, quem é A2? A1 vezes Q. Aí eu boto aqui no lugar de A2, A1 vezes Q. Então A3 vai ficar A1 vezes quanto? Q ao quadrado. Se eu faço a mesma coisa com A4 aqui agora, ó. A4 é igual a quem? A3 vezes Q. Mas quem é o A3 calculado anteriormente? A1 vezes Q ao quadrado. Então como é que vai ficar? A4 é igual a 1 vezes Q ao quadrado vezes Q. Então vai ficar 1 vezes Q ao cubo. Então o que é que você está percebendo, meu querido? O índice 4 é igual ao índice 1 vezes Q ao cubo. Então esse expoente aqui é a diferença entre esse número e esse 4 menos 1. Então se eu quiser saber quem é o AN, é só fazer A1 vezes, faz a diferença, Carlão, faz a diferença N menos 1. Carlão, que massa, Carlão. De novo, ó. Se eu quis o A3, ele é A1 vezes Q ao quadrado. Por que Q ao quadrado? Porque eu pego 3 menos 1. A4, A1 vezes Q ao cubo. Por que ao cubo? Porque é 4 menos 1. Se eu quiser o AN, que é o último, eu pego A1 e faço o que elevado? A diferença N menos 1.
Então, com essa expressão, eu consigo calcular qualquer termo da PG em qualquer posição. Então, veja, o AN é um termo qualquer. Ele vai ser o primeiro multiplicado pela razão elevado à diferença n menos 1. Não é fantástico isso aí? Vamos observar isso dentro de um exemplo. Observe essa PG, onde o A1 é 2, o A2 é 6, o A3 é 18, o A4 é 54, o A5 é 162 e o A6 é 486. Então, usando a expressão do termo geral, AN é igual ao primeiro, vezes a razão elevada a n menos 1. Digamos que eu quero o sexto. Quem é o sexto? O sexto, você já sabe que é 486. Conferiu? 2, 6, 18, 54, 62, 486. Como é que eu vou achar 486? O que é que eu faço? Eu pego o A1. Quem é o A1? 2. E multiplico. Quem é a razão, Carlão? A razão é a divisão do segundo pelo primeiro. Atenção, meu gameta. 6 dividido por 2, 3. Está aqui a razão. É elevado a quanto? 6 menos 1. Ou seja, o índice do sexto menos o índice do primeiro. Então fica 2 vezes 3 elevado à quinta. Quanto é 3 elevado à quinta, meu querido? 243. Se você pega 243 e multiplica por 2, quanto é que dá? 486. Mas vamos dizer que eu quero o quinto. Aí olha só agora como é interessante. Você não é obrigado sempre a pegar o A1 não. Imagine que você quer o A5 e você tenha o A3. Olha como a jogada é interessante. Você pode fazer o que, meu querido? A5 é igual a 3, que multiplica Q elevado a 5 menos 3. Então você vai fazer o quê? A5 é igual a quanto? Quem é o A3? 18. Razão é 3, elevado. A elevado a quem? A diferença do índice 5 menos o índice 3. Então vai ficar 18 vezes 3 ao quadrado, 18 vezes 9, 162. Está aqui o A5, 162. Então olha que legal. Você pode descobrir qualquer termo da PG. É só pegar um termo anterior, pode ser qualquer, multiplicar pela razão elevado à diferença de posição entre eles. Como eu queria o A5 e tinha o A3, o A5 vai ser o A3, que multiplica a razão elevado a 5 menos 3. Não é legal? Olha essas propriedades da PG. Seja a PG 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. A propriedade é a seguinte, gente. Observe os índices aqui. Ó, índice 1 com índice 6. Faz para mim 1 mais 6. Quanto é que dá? 7. Agora faz índice 3 com índice 4. Dá 7. Então observe bem isso. Numa PG, se você faz A1 vezes A6, aí você vê os índices. 1 mais 6 é 7. Ele vai ser igual à soma de ao produto de dois outros termos, cujos índices também é 7. Então, ó, 1 mais 6 é 7, 3 mais 4 é 7. Então, quem é o A1? 1. Quem é o A6? 32. Quem é o A3? 4. Quem é o A4? 8. Então, o que é que eu fiz? Ó? Primeiro termo vezes o sexto, 1 vezes 32, é igual ao terceiro vezes o quarto. 4 vezes 8, 32. Então, veja como é simples. A1 vezes A6, soma dos índices, 7, é igual a 3 vezes A4. Por quê? Porque 3 mais 4 também é 7. Muito legal. Outra propriedade. O termo médio de uma PG, de um número ímpar de termos, é a média geométrica do primeiro e do último. Olha que legal. A nossa PG tem 9 termos. Atenção, essa propriedade é para o número ímpar. 9 termos. Quem é o termo médio? O quinto. Observe que quando eu tenho 9, 5 está no meio. Porque fica 4 para a esquerda e mais 4 para a direita. Então, os 4 primeiros, o quinto que é o meio, sexto, sétimo, oitavo e nono. Então, como é que eu posso achar o A5? Olha que propriedade interessante. A5 vezes A5, 5 mais 5 é 10. 1 mais 9 é 10. Então, A5 ao quadrado é A1 vezes A9. Por que A5 ao quadrado? Ô, meu querido, A5 vezes A5 dá quanto? A5 ao quadrado. Ou seja, A5 é igual à raiz de A1 vezes A9. Mas isso é a média geométrica. Lembre, a média geométrica de dois números é a raiz quadrada desses números. É por isso que eu digo que numa PG de número de termos ímpar, o termo médio é a média geométrica do primeiro e do último. É por isso que o A5 é igual à raiz de A1 vezes A9. Vamos comprovar. Quem é o A1? 1. Quem é o A9? 256. Raiz de 256, 16. E olha quem está no meio, 16. Extraordinário, não é verdade? Observe. Apesar da PG às vezes ter número par de termos, você pode usar uma propriedade da média geométrica também com qualquer termo. Então observe esse exemplo. Se a PG tem um número par de termos, ela não terá termo médio. Lógico, porque com um número par não tem um número no meio, não é verdade? Mas você pode encontrar qualquer termo fazendo a média geométrica dos termos equidistantes dele. Então, olha esse exemplo aqui. Essa PG aqui tem 6 termos, ela não tem termo médio. Mas olha só o que é que eu vou fazer.
O terceiro termo é a média geométrica dos equidistantes dele. Quem é que está equidistante do 9? A mesma distância, o 1 e o 81. Ou o 3 e o 27. Aí eu escolhi o 1 e o 81. Então quem é que vai ser o nosso A3? A3 vezes A3 vai ser A1 vezes A5. Mais uma vez, 3 mais 3 é 6, 1 mais 5 é 6. Então eu posso dizer que o terceiro termo ao quadrado é igual a A1 vezes o A5. Ou, de um modo mais rápido, o A3 é a média geométrica do A1 e do A5, que é os termos equidistantes. Então, A3 é raiz de A1 vezes A5. A1 é 1, A5 é 81. Então, A3 é raiz de 81, que dá 9, conforme estamos comprovando aqui. Se você fizesse com o 3 e o 27, será que daria certo também, gente? Daria, porque 3 e 27 é equidistante do 9. 3 vezes 27, raiz de 81, também dá 9. Espetacular! Tá? E uma coisa muito importante, em algumas questões, principalmente quando você tiver em polinômios, e ele fala de produto das raízes, lá talvez você precise disso aqui, ó, números em PG. Quando você tiver 3 números, uma maneira muito legal de escrever esses 3 números é escrever assim, ó. Escreve o termo médio x, o anterior dividido pela razão e o posterior multiplicado pela razão. Porque você sabe que se você divide, você tem o anterior, se você multiplica, você tem o da frente. Então, 3 números você escreve assim, ó, x sobre q, x e x vezes q. Por que você faz isso? Porque na hora que você multiplicar, você corta q com q e fica com x ao cubo. E pode facilitar algumas questões. Quando você tem 5 números, aí você faz x dividido por q ao quadrado, x sobre q, x vezes q, x vezes q ao quadrado. Produto de novo, vai cortar q ao quadrado com q ao quadrado, q com q, vai ficar x aqui. E quando você tiver 4 números, cuidado, quando for par, tem um segredinho, hein? Você vai escrever assim, ó, q ao cubo, q e q ao cubo. Não tem esse termo aqui no meio x, tá? Então tira aí produção, fica x sobre q ao cubo, x sobre q, x vezes q e x vezes q ao cubo. Se você multiplicar esses 4, ó, x vezes sobre q ao cubo, vezes x sobre q, vezes x sobre q, vezes x vezes q ao cubo, corta q ao cubo com q ao cubo e q com q. Repito, não tem esse termo no meio. Foi erro da produção aí, hein? Multiplicando dá x à quarta. É uma maneira de você descobrir alguma coisa quando os números estão em PG. Eu vou mostrar isso dentro de uma aplicação mais específica. Olha essa questão. O produto de 3 números que estão em PG vale 27. Atenção, números em PG. Como é que se escreve? Vamos lá. Quantos números são? 3 números. Então eu vou escrever x sobre q, x e x vezes q. Então vamos fazer isso. Ó, x sobre q, x e x vezes q. Quando eu fizer o produto, x sobre q vezes x vezes x vezes q. Corta q com q, x ao cubo é 27. Já que ele disse que o produto é 27. Qual é o número que é o cubo da 27? 3. Aí vem a observação. Apesar de eu saber que o produto dos 3 números é 27, só dá para descobrir um deles, que é quanto? 3. Não é possível achar os outros. Então, olha que legal. 3 números em PG que o produto é de 27. Eu só consigo descobrir um deles. No caso aí foi 3. Os outros eu não tenho como saber. Viu que interessante? Apesar de não saber todos os números, dá para descobrir pelo menos um deles. Produto dos termos de uma PG. PG, não é PA, tá? É PG. Pode-se demonstrar que o produto dos termos de uma PG, repito, não é PA, é PG, é dado por essa fórmula. A demonstração você pode encontrar fácil, não vamos fazê-lo. Produto dos termos de uma PG. Primeiro termo elevado a n, multiplicado pela razão elevado a n, que multiplica n menos 1 sobre 2. Inclusive, isso aqui é a soma dos termos de uma PA. Bem curiosa essa demonstração. Então, vou dar um exemplo. Imagine a PG. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Por favor, quantos termos essa PG tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quem é o primeiro termo? 1. Quem é a razão? Segundo pelo primeiro. A razão é 2. Então, jogando na fórmula, quem é o A1? 1. Quantos termos ela tem? 8. 2, que é a razão, elevado. N é 8. 8 termos, multiplicando por 8 menos 1 sobre 2. 1 elevado a 8 é 1. E aqui vai ficar o quê? 8 vezes 7 sobre 2, 2 elevado a 28. Então, olha que coisa incrível. O produto dos termos dessa PG é 2 elevado a 28. Bem interessante, tá? Soma dos termos de uma PG. Eu vou demonstrar para você. Essa forma é muito interessante. Então, vamos lá comigo. Imagine a PG. A1, A2, A3, A4, A5 até a n. A soma dos termos vai ser A1 mais A2 até a n. Então,
qual a estratégia que eu vou fazer para descobrir uma fórmula para o soma dos termos de uma PG? Olha só o que eu vou fazer. Eu vou multiplicar por quê? Você vai entender já já por quê. Se eu multiplicar essa primeira expressão por quê, ficarei S vezes Q igual. Todo mundo aqui vai ser multiplicado por quê? A1 vezes Q, A2 vezes Q e a N vezes Q. Então, ajeitando isso aqui, o que é A1 vezes Q? A2, porque qualquer termo anterior pela razão dá o posterior. Quem é A2 vezes Q? A3. E se eu multiplicar a N vezes Q, vai dar a N mais 1. Então agora eu vou fazer o quê? Está vendo a primeira expressão, em que a soma é A1 até a N? Está vendo a segunda expressão, em que S vezes Q é isso aqui? Eu agora vou subtrair a segunda, que eu repeti aqui para você, da primeira. Só que antes de fazer isso, eu quero que você observe que tem termos iguais nas duas. Ó. A2, A2 e a N. E todos os outros entre A2 e a N são iguais. Então eu vou repetir isso aqui. Ó. Expressão 2, expressão 1. Vamos subtrair. Ó. Expressão 2 da expressão 1. Vamos fazer isso. Quando eu subtraio, ó, S vezes Q menos S, vem pra cá, ó. S vezes Q menos S. Agora, se eu subtrair A2 de A2, dá 0. A3 de A3 dá 0. A N de AN dá 0. Quem é que vai sobrar? Quem é que não vai cortar? Porque só tem uma das expressões. A N mais 1 menos A1. Então, se eu faço a diferença a N mais 1 menos A1, eu vou ter o seguinte, ó. Colocando S em evidência, multiplica Q menos 1. É igual. Quem é a N mais 1? A1 vezes Q elevado a N. Não é verdade? Para encontrar um termo posterior, eu posso fazer o quê? A N mais 1 vai ser A1 que multiplica Q elevado a N menos 1. Viu que é o termo geral? Muito bem. E aí, o que é que eu vou fazer? Ó? A1 é A1 mesmo. Então, se o AN mais 1 é A1 vezes Q elevado a N, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Colocando A1 em evidência, vai ficar Q elevado a N menos 1. Mais uma vez, ó, o AN mais 1, gente, é o A1 vezes Q elevado a N. Então agora, ó, isolando S, vai ficar A1 que multiplica Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Ai, Carlão, que demonstração complicada. Meu brother, com certeza, a demonstração não é fácil. Mas o Matemática para o Enem quer satisfazer também a você que gosta daquela demonstração pesada em matemática. Então, para você que vai fazer o Enem, se contém apenas em observar qual é a fórmula. Soma dos termos de uma PG. Primeiro termo, que multiplica razão elevada a N menos 1 dividido por Q menos 1. Então, se você conhece o primeiro termo, a razão, N, você consegue achar a soma. E, finalmente, uma das fórmulas mais interessantes do mundo da PG é essa daqui, meu gameta. Soma dos termos de uma PG quando a razão está entre menos 1 e 1. Observe que quando a razão está entre menos 1 e 1, a PG tende para o infinito. Então, jogando aqui na fórmula, valeu, produção, um grande abraço, hein? A1 que multiplica Q elevado a N menos 1 dividido por Q menos 1. Então, olha só. Se essa razão está entre menos 1 e 1, ela vai dar 0 quando ela elevar a N. Senhores, olhem aqui para mim. Qualquer fração elevada a um expoente que é maior que 1 vai fazer com que esse número diminua. Então, por exemplo, se minha razão fosse 1 meio e eu elevo a um número muito grande, eu vou ficar 1 elevado a um número muito grande é 1. E o número de baixo elevado a um número muito grande tende ao infinito. Então, 1 dividido por uma coisa infinita tende a 0. Imagina um confete dividido pela população mundial. Dá 0, né, Carlão? Um átomo, 0. Então a fórmula ficaria menos A1, ó, tá vendo esse menos? Menos A1 dividido por Q menos 1. Multiplicando por menos 1, meu querido, a soma dos termos de uma PG infinita é A1 dividido por 1 menos Q. Teoria pesada, hein? Pois é, teoria muito pesada. Você agora precisa de muita concentração que vamos iniciar os nossos exercícios, tá? Então vamos lá, a nossa primeira questão, te aguardo no próximo vídeo.